pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 23 de fevereiro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje teve uma alta de 0,63%, vocês veem o candle que deixou no dia de hoje, bastante sombra superior e inferior também, deixando praticamente um doji aqui nessa região, sendo que aqui havia um suporte interessante, que é uma resistência, no dia de ontem havia perdido e hoje se manteve aqui dentro dessa região, sim, bem consolidado ainda, apesar de que no tempo gráfico semanal já se mostra um pouco mais seguindo aqui esse movimento de queda, né? Que foi tentativa de superar essa resistência e não conseguiu. Candle forte na venda, as 2 semanas seguintes, movimento fraco e a tendência é que perca realmente aqui o movimento e busque essa resistência aqui nessa região, tá? Seria aqui nesse fundinho. Quanto ao Ibov, assim, de maneira semelhante, vendo aqui o tempo gráfico diário, deixou uma sombra superior bem expressiva. Aqui também havia um suporte, perdeu, aqui uma resistência. Vocês lembram que aqui em cima, uma média de 80, né, que também funcionava como resistência, uma média forte, e a princípio perdeu aqui essa região e tendência aqui que volte aqui nesse suporte próximo aos 103 mil. No tempo gráfico semanal segue assim aquele cenário. Aqui havia um Joy de Nápoles de venda, tá? Aqui confirmou e continua fazendo esse setup. Só stop superando aqui esse ponto. Quanto ao dólar, o dólar consolidado também. Aqui a presença de um canal bem grande. E o preço agora dentro aqui dessa região. Não há muito o que ser feito aqui. Então, esperar bater nas extremidades para operá-lo. Quanto aos ativos Mobile é um ativo que está bem interessante, apesar nos últimos dias não ter tido tanto volume, tem uma divergência bem expressiva no OBV e, olhando aqui as bandas de Bollinger, elas estão bem estreitas, né? Então, esse motivo aqui, esse padrão quando aparece, geralmente mostra pernadas bem fortes, né? Então, vocês veem aqui nesse ponto, teve também, e explodiu para cima. Então, provavelmente vem um movimento forte aqui nesse ativo. A Aérea é outro ativo que fez um movimento bem interessante hoje. Hoje teve esse volume aqui bem expressivo, subiu 20%, mas assim, durante o dia estava subindo mais, tocou na média de 80, segurou um pouco. Mas é um ativo que está interessante e praticamente fazendo Joy de Nápoles, né? Teria que superar aqui para ativar compra na semana que vem, mas aqui já pode inclusive já fazer um pivôzão, né? Já puxar. Ativo interessante aqui superando essas médias, né? Tanto a de 20 no semanal quanto a de 80 no diário. Sequoia é um ativo que puxou bem semana passada e aqui dentro desse alargamento. Eu deixei aqui um alarme nessa região dos 2,73, que seria a 61,8 desse movimento. Mas aqui, no dia de hoje, segurou nessa média de 9, nos 2,94 e o papel retomou. É um ativo que deixou um padrão bem interessante, inclusive no semanal. No semanal teve um engolfo, né, do candle da semana passada. Então aqui é um ativo que tem demonstrado sim, sinais de recuperação. Um outro ativo que também está legal é Ecor 3, Ecor Rodovias. Havia deixado aqui esse sinal ontem, eu imaginei que faria um candle menor aqui, tá? Eu não pensei que faria essa recuperação toda já no dia de ontem. Deixaria aqui um martelinho aqui nessa região, proporcionando uma compra com um stop um pouco mais reduzido. Mas já teve esse candle bem forte no dia de ontem e hoje segue aqui andando um pouco, né? Quase 1%, mas segue nesse movimento, ativando o padrão de 61,8. Outro ponto interessante desse ativo, o OBV. O OBV há uma divergência de alta, tá? O OBV está alto, está acima desse ponto aqui, pelo menos acima desses topinhos aqui. Então, isso demonstra que esse ativo tem uma grande probabilidade de continuar puxando, tá? Outro ativo é Marfrig. Marfrig eu já havia deixado aqui esse alarme na região dos 6,40. A esse fundinho aqui anterior.
E caso supere aqui esse ponto, pode deixar uma trap interessante para amanhã, tá? Tentou perder o fundo, seria aqui um movimento que seria rechaçado, né? Seria um movimento contrário, deixando um trap, compra aqui na superação deste candle amanhã, stop na mínima, buscando pelo menos 2 vezes o tamanho desse candle. Via Varejo foi um ativo, né, que já havia sido comentado aqui, que o ABV estava bem feio, né? Já havia perdido o fundo do ABV, isso o papel nessa região aqui mais ou menos. E continua a queda, provavelmente para buscar aqui esses 1,76, 1,80, testar novamente aqui esse fundo. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.